Como usar citações e referências nos nossos textos? Primeira coisa que eu vou dizer a você é não tentar fazer citação direta, usar citação indireta. Por quê? Porque a citação direta significa que você está copiando algum texto. Primeiro, que você está copiando já não é legal. Segundo, que você não está com aquele texto na mão para você dizer exatamente como está escrito. E terceiro, é bom fazer uma citação indireta porque mostra para o corretor que você fez uma interpretação textual de algo que você fez fora os textos de apoio e está colocando ali dentro do seu texto. Isso vai lhe ajudar na competência 2 e na competência 3. Meu nome é Anderson Rabelo e esse é um Monte de Letras. Vamos subir o monte? Fazer citações e referências no seu texto é muito importante porque complementa a sua argumentação. É como se você estivesse dizendo o seguinte: eu acho que a gente tem que ver esse tema por esse ponto de vista aqui, por causa disso, disso e disso, e olha só, alguém já falou sobre esse assunto, alguém legitimado em relação ao tema. E uma outra maneira interessante de utilizar a citação e referência é dando fluidez ao seu texto. Eu não digo que não é nenhuma outra maneira. Na verdade, isso é uma obrigação sua. Seu texto precisa ser fluido. Ou seja, quando o corretor pega o texto, eu preciso ler de uma vez só e entender tudo. Então você não vai colocar uma citação aleatória dentro do seu texto, porque você vai perder ponto, porque não faz sentido com o tema, e já eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Inclusive, eu acho que eu já mereço um like por conta desse vídeo aqui. Então, chega aí embaixo, dá um like para poder eu entender que vocês estão gostando. Além disso, a citação precisa ter pelo menos ligação com seu eixo temático. E como eu disse no início desse vídeo, o repertório precisa ser legitimado. Mas o que é um repertório legitimado, Anderson? O repertório legitimado é aquele repertório em que um grupo aceita e referenda aquela fala como verdadeira. Geralmente um grupo acadêmico, né? Então você tem aí um texto em que o ambiente acadêmico aceita como verdadeiro, como um estudo científico e comprovado. A gente abre espaço para o tema que teve em 2019, que foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Neste caso, aceita-se também a fala de alguns artistas, porque eles são da área, então eles têm know-how para poder falar sobre esse assunto. Mas aquele livro de autoajuda, como eu disse, não pode ser utilizado como uma citação, no máximo uma referência, que eu não acho nem tão legal assim a gente usar um livro de autoajuda, porque aquilo fala muito mais de si do que da temática, mas no máximo como uma referência. E qual a diferença de citação para referência, Anderson? Ih, sumiu o relógio que estava aqui. Mágicas da edição. Bom, a diferença de citação para referência é basicamente uma só. A citação é quando você pega um texto, copia e coloca no seu próprio texto ou rediz com as suas palavras. Mas esse texto não é seu, é de outra pessoa. A referência é quando você faz uma alusão a alguma coisa sem necessariamente citar. Você se referiu a um filme que você assistiu, se referiu a um livro que você leu, um livro literário, um livro de ficção, enfim, e você traz isso para dentro do seu tema, para dentro do seu texto. Então, basicamente, a diferença de citação para referência é essa aí. Citação você copiou, colou ou disse com as suas palavras, dando os créditos à pessoa que escreveu, e referência você fez uma alusão a uma leitura a outra que você fez. Na prática, uma citação é isso aqui, ó. Vivemos em uma sociedade na qual nada é feito para durar, muito menos relacionamentos, e sob esse ponto de vista é possível trazer à baila a questão da sociedade líquida defendida por Bauman para discutir o tema em questão. Eu acabei de trazer para vocês aqui uma citação indireta. Eu trouxe o estudo de Bauman sobre a sociedade líquida, inclusive usei termos do próprio Bauman, que é a sociedade líquida, para vocês. E aqui esse texto não é meu, isso aqui é uma fala dele. Então eu só fiz transcrever para o meu texto com as minhas palavras e fiz uma abordagem ali. Citei o próprio Bauman, por sinal. Parênteses, olha só, Bauman é um pensador incrível, eu acho ele sensacional. A gente pode escrever vários textos abordando essa questão da sociedade líquida. Mas pense uma coisa comigo, muita gente já abordou Bauman, inclusive já tem anos que as pessoas citam Bauman na redação. Vocês não acham que isso vai terminar caindo naquela parte da avaliação que diz que o texto é um lugar comum? Todo mundo já falou isso? Então vou dar uma sugestão para vocês. Tentem trazer outros autores, outros filósofos
que abordem determinados temas para vocês não ficarem presos somente a Bauman. Então eu vou fazer um vídeo para vocês com cinco pensadores que talvez sejam interessantes para vocês. Talvez não, vão ser muito interessantes para vocês e talvez vocês não conheçam tanto. Então aguardem que em breve eu vou fazer esse vídeo aqui. Mas se você não conhece Bauman, eu vou explicar quem ele é. Ele foi um sociólogo e um filósofo que estudou muito a questão da sociedade líquida, em seus relacionamentos e tudo mais. Opa, uma zoada aí fora. Voltando. Então, Bauman foi esse pensador que estudou a sociedade de uma maneira e percebeu que ela traz em si, hoje em dia, graças às redes sociais, uma liquidez. Por que liquidez? Porque nada é feito para durar hoje. Tudo é muito passageiro, igual um rio que corre. Então, se o rio corre e é líquido, ele não fica naquele lugar para sempre. A sociedade tornou-se líquida dessa mesma maneira. Hoje está aqui, amanhã já não está mais. Hoje está se relacionando, amanhã já não está mais. Graças às redes sociais e graças a tantas outras críticas que eu recomendo que você dê uma buscada para poder estudar. Tem vários vídeos do Bauman por aí, inclusive eu vou deixar alguns na descrição para vocês. Bauman é bastante conhecido e é um repertório legitimado. Você pode citar na sua redação. Aquilo que eu falei é porque já está num lugar comum, mas você pode citar na sua redação sim, não tenha medo de citar ele. O livro de autoajuda já não é um repertório legitimado. Você pode até fazer uma referência a esse livro que você fez, mas se possível tente evitar porque alguma coisa mais de cunho pessoal, uma coisa mais sua, mas se quiser trazer ainda assim, pode colocar no seu texto. Só pense bastante se é isso mesmo que você quer fazer. Agora, como é que eu vou reconhecer um repertório legitimado de um não legitimado? Pegue o livro que você está lendo aí agora, ou artigo de opinião, ou qualquer coisa assim. Vá ao fundo desse livro e dê uma olhada se tem uma bibliografia, ou se tem durante o texto que você está lendo referências bibliográficas, ele cita alguém. Se tiver isso, esse texto é legitimado. Se não tiver, para a academia vai ser considerado literatura, vai ser considerado ficção e não científico, portanto não legitimado. Então tenham cuidado na hora de estar citando, falei igual o pessoal do telemarketing agora. Então tenham cuidado na hora de citar alguém para que você não cite um repertório não legitimado, tranquilo? Voltando às referências, você também pode fazer referência a filmes, a alguns outros livros também. Inclusive já teve uma redação nota 1000 em que a aluna citou Machado de Assis, não o autor, mas a sua obra, e foi perfeita, a redação dela foi nota 1000. Anderson, mas eu tenho medo de fazer uma citação e não encaixar com o meu texto. O que é que eu faço? Socorro! Calma, meu velho. Se ligue, vem aqui comigo. Lembra que no início do vídeo eu falei que você tem que escrever alguma coisa do tipo: olha, eu penso sob essa perspectiva, acredito que todo mundo tem que ler esse tema sob esse ponto de vista por conta disso, disso e disso, e olha só, alguns autores já falaram isso? Pois é, agora eu vou ler um texto para vocês e vou mostrar como ele se conecta muito bem, como essa pessoa que por sinal tirou nota 1000 na redação do Enem, conseguiu concatenar as ideias dela com as citações, e isso ficou muito bem feito. Então, vamos ao texto. Bom, esse é o texto de Ana Clara, de lá de Brasília. Creio que não vai ser um problema eu trazer esse texto aqui e falar o nome dela, porque está em todos os sites aí jornalísticos, inclusive aqui ó, é do Brasil Escola e também está no site da Globo. Então, se tá por lá, a gente pode utilizar. Se não puder, Ana Clara, se esse vídeo chegar a você, eu tô usando, tá? É só falar comigo aí se não gostar, mas beleza. Vamos lá. Ela começa o texto falando o seguinte, sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Embora a Constituição Federal de 1988 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, percebe-se que na atual realidade brasileira não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Ou seja, aqui já está a tese dela, ó. Percebe-se que na atual realidade brasileira não há o cumprimento dessa garantia. Que garantia? O acesso à cultura. Só que ela não deixou isso em vão não, ela ainda vai apresentar a parte do cinema. Aqui ó, principalmente no que diz respeito ao cinema. Então isso daqui está bem definido por ela. Isso acontece devido à concentração de salas, isso daqui vai ser a argumentação dela, né? Isso acontece devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos e à concepção cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. A arte é direcionada, né? E aí vem o seguinte, agora a gente vai ver o desenvolvimento que traz justamente essas citações que a gente está conversando aqui.
É relevante abordar primeiramente que as cidades brasileiras foram construídas sobre um viés elitista e segregacionista, retomou aquilo que ela disse na introdução, de modo que os centros culturais estão em sua maioria restritos ao espaço ocupado pelos detentores do poder econômico. Essa dinâmica não foi diferente com a chegada do cinema, já que apenas 17% da população do país frequenta os centros culturais em questão. Isso aqui, se eu não me engano, estava no texto de apoio. É para utilizar o texto de apoio, não é para você copiar, mas você pode utilizar, senão eles não estariam ali. Mas vem uma coisa importante aqui, olha a citação que ela vai trazer nessa parte aqui agora, ó. Opa, terminei riscando aqui sem querer, vamos apagar. Pronto. Nesse sentido, observa-se que a segregação social, evidenciada como uma característica da sociedade brasileira por Sérgio Buarque de Holanda, ó, vou grifar isso aqui, evidenciada como uma característica da sociedade brasileira por Sérgio Buarque de Holanda no livro Raízes do Brasil, se faz presente até os dias atuais por privar a população das periferias do acesso à cultura e ao lazer que são proporcionados pelo cinema. Então, ela está falando da segregação social, que foi evidenciada no livro de Sérgio Buarque de Holanda. Ela trouxe uma coisa nova, eu tenho certeza que poucas pessoas citaram Sérgio Buarque de Holanda no texto. É uma citação legitimada, porque é um sociólogo, foi um sociólogo, e traz algo importante para dentro do texto dela. A segregação social está relacionada diretamente ao que ela está discutindo e ao que ela afirmou na introdução. Então, ó, perfeito. Seguindo, o segundo parágrafo ela traz mais coisa, ó. Paralelo a isso, vale também ressaltar que a concepção cultural de que a arte não abrange a população de baixa renda é um fator, aqui foi erro meu, tá? Aqui é um R, vamos lá, pegar a canetinha para botar o R no lugar. Opa, é um fator, vamos botar um Rzinho aqui, é um fator limitante para que haja democratização plena da cultura e, portanto, do cinema. Isso é retratado no livro, isso é interessantíssimo, isso é retratado no livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. Esse daqui é um repertório legitimado. Ah, mas é literatura, mas é que tá. Ela falou de segregação social. O livro de Carolina de Jesus fala sobre segregação social. Não sei se vocês já leram sobre ela, inclusive eu tenho um vídeo aqui sobre Carolina de Jesus. Ela era uma pessoa analfabeta que catava lixo, e nesse catar lixo ela catava alguns cadernos e aprendeu a escrever, e fazia poesia da sua realidade. E ali ela fala um pouco dessa segregação, um pouco não, ela fala bastante. Ela foi uma das literatas maiores do Brasil, inclusive divulgou bastante o nome do Brasil mundo afora. Seguindo, o qual ilustra o triste cotidiano que uma família em condições de miserabilidade vive, e assim mostra como o acesso a centros culturais é uma perspectiva distante de sua realidade, não necessariamente pela distância física, mas pela ideia de pertencimento a esses espaços. Dessa forma, pode-se perceber, aqui é a conclusão, tá? Pode-se perceber que o debate acerca da democratização do cinema é imprescindível para a construção de uma sociedade mais igualitária. Tá vendo? Não trouxe mais citação, ficou lá atrás. Agora ela vai fechar com a proposta de intervenção. Nessa lógica, é imperativo que o Ministério da Economia destine verbas para a construção de salas de cinema de baixo custo ou gratuitas nas periferias brasileiras por meio da inclusão desse objetivo na Lei de Diretrizes Orçamentárias, com o intuito de descentralizar o acesso à arte. Além disso, cabe às instituições de ensino promover passeios dos cinemas locais desde o início da vida escolar das crianças, mediante autorização e contribuição dos responsáveis, a fim de construir a ideia de elitização de cultura, sobretudo em regiões carentes. Feito isso, a sociedade brasileira poderá caminhar para a completude da democracia no âmbito cultural. Fechou com toda a proposta de intervenção, com 5 pontos que precisa abordar na proposta de intervenção, e eu quero fazer um vídeo sobre isso. Eu vou fazer um vídeo ainda analisando uma redação do Enem Nota 1000, talvez essa não, porque essa daqui a gente já leu. Mas quem quiser também mandar, pode deixar aí nos comentários uma redação que eu leio, corrijo, devolvo para vocês, e se você me autorizar, eu faço uma análise aqui no vídeo. Questões que vocês podem me fazer a partir de então. Posso fazer uma citação na introdução? Resposta: de preferência não. Por quê? Porque na introdução você só está dando o trailer do filme. Então deixe para poder fazer as citações nos desenvolvimentos, porque aí vai lhe ajudar
a dar um gostinho a mais. Na hora que eu for ler o seu texto, eu vou entender, eu vou me aprofundar, vou me deleitar no seu texto, porque você vai ter muita informação para trazer, você tem mais espaço no desenvolvimento do que na introdução. Posso usar uma citação na conclusão? Olha só, poder até pode, mas eu peço que evitem, sabe por quê? A conclusão é o momento de você encerrar o seu texto. Então, se você traz mais uma informação, é capaz que você deixe aberto, é capaz de que você deixe aberto. Então, não é legal você trazer uma citação aí, porque pode confundir a cabeça de quem vai corrigir o seu texto. Então, deixe somente para fazer a proposta de intervenção. Não invente muita coisa mais não na hora de fechar o texto. Acabou a argumentação, encerre seu texto, seja objetivo e seja claro. Conseguiram entender como é que é feita a conexão do texto? Você tem que colocar lá a sua citação, mas ela não pode ser de forma aleatória. Ela tem que estar condizente com aquilo que você vem discutindo durante toda a argumentação. Então não deixe solto, pegue e façam suas leituras, leiam de acordo com eixos temáticos, e por sinal já falei de eixos temáticos aqui. Leiam sobre esses eixos, até porque é bom para vocês, porque quando vier o tema você não se assusta, você sabe que eixo abordar. E a partir daí, vá buscando seus pensadores, seus filósofos, suas leituras, para na hora H você saber dizer assim, ó, olha quem já falou sobre isso, olha quem já falou sobre aquilo, e tirar sua onda lá e não dar mole para corretor, não dê ousadia para corretor. Quero aproveitar para dizer aqui para vocês que esta semana a gente está fazendo uma escalada do Enem. O que é a escalada do Enem? Bom, a gente está num monte de letras, nada mais justo do que a gente escalar para chegar no Enem. Serão 4 dias, eu ia botar 3, mas são 4, serão 4 dias em que eu farei lives, IGTV e um vídeo completo aqui para o YouTube falando sobre possíveis temáticas, sobre eixos temáticos e dizendo exatamente tudo aquilo que você precisa saber para sua redação do Enem. Então já peço que você siga a gente lá no nosso Instagram, é só botar lá @um monte de letras que você acha. E se você é novo no canal, se inscreva e ative o sininho, porque vai ter uma novidade aqui, que é justamente essa. A gente vai fazer um vídeo completão aqui, então vai ter mais um vídeo além desse normal que a gente já tem toda terça-feira, tá ok? Ó, não esquece de dar o seu like, hein? Por hoje é só, um abraço pra vocês e tchau!